estamos aí, che! Imagine a TV viajando no tempo pra mostrar o passado. No passado e em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos, o Brasil República na TV. Pra todo mundo ver. Sim, também. 500 anos, o Brasil República na TV. É isso aí. Rio de Janeiro, capital da República, 24 de agosto de 1954. Um tiro no dormitório presidencial do Palácio do Catete paralisa o coração de Getúlio Dornelles Vargas. Multidões vão às ruas chorar seu presidente. A carta-testamento que ele deixa é um dos mais importantes documentos da nossa história recente. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Realmente, eu podia esperar tudo de Vargas, menos suicídio. Eu gostava tanto dele. Eu não. Foi principalmente um ditador. Mas não posso dizer que estou alegre. Ninguém está. Ele era muito querido. Do pessoal de teatro, então. Meus colegas também devem estar chorando, como eu. Como eu também. Getúlio Vargas foi o presidente brasileiro de maior permanência no poder ao longo de 2 períodos de governo. O primeiro de 15 anos e o segundo de aproximadamente 4 anos. Foi, portanto, de quase 19 anos a era desse mito político do Brasil. Sua imagem variou de ditador temido a pai dos pobres e defensor dos trabalhadores. Mas como foi que Vargas tornou-se presidente? Até os anos 30 do século XX, o poder dos cafeicultores é quase absoluto. O café que eles não conseguem vender no exterior, o governo compra com dinheiro público. O povo não sabe, mas o governo deixa apodrecer e joga fora o café guardado nos seus armazéns. Pois o povo devia jogar fora esse governo podre. Só não joga porque é roubado na eleição. Mas tem quem jogue. O que o povo ainda não fez com o voto, os tenentes querem fazer com as armas. Inconformados com o que ganham e com o critério de promoções, tenentes organizam um movimento conhecido como tenentismo. No mesmo período, um novo grupo junta-se aos colegas revoltosos e percorre o país. É a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança. Vamos conscientizar o povo sobre a situação brasileira. Ninguém aguenta mais o desemprego e a miséria. O governo não pode continuar sacrificando os humildes e protegendo os poderosos. A Coluna Prestes é perseguida pela polícia e o seu líder pede asilo à Bolívia. Foram 25 mil quilômetros de marcha e vários combates durante 2 anos. Você viu? A Coluna Prestes não mudou o Brasil. E agora? Nem tudo está perdido. Vem aí nova eleição. Igual às outras. É a política do café com leite. Vence o candidato do cafeicultor paulista ou do criador mineiro que o Washington Luiz apoiar. Desta vez não vence. Tem muito governador desgostoso. O Partido da Aliança Liberal prepara uma novidade. O candidato a presidente, apoiado por Washington Luiz e os cafeicultores, é o paulista Júlio Prestes, que não é parente de Luiz Carlos Prestes. O Partido da Aliança Liberal lança o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice. Júlio Prestes ganha, mas os derrotados alegam fraude e promovem uma revolta armada. Você soube? João Pessoa foi assassinado. Misericórdia! Por quem? Por um inimigo político dele. Quem foi o desgraçado que matou João Pessoa? Dizem que foi João Dantas, mas não importa quem foi. Não importa? Por quê? Porque o verdadeiro assassino de João Pessoa é o Washington Luiz. Washington Luiz tem que renunciar. Se não renunciar, nós o derrubamos da presidência. Cai Washington Luiz,
sobe Vargas. À frente do governo provisório, ele pensa em mudanças importantes na vida brasileira, mas deixa a Constituição e as eleições para depois. É o estopim da Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo exige eleições urgentes e nova Constituição. Chega de submissão ao governo federal. Chega! Viva São Paulo! Viva a Revolução! Os paulistas estão unidos e serão vencedores! Vargas não dobra São Paulo! Em 3 meses, a Revolução Paulista é derrotada por gaúchos, mineiros e cariocas leais ao governo. Mas, pressionado pela oposição, Vargas promulga 2 anos depois nova Constituição e torna-se presidente eleito pelo Congresso Nacional. Vitória moral dos paulistas! Da mulher paulista e brasileira que finalmente tem o seu direito de voto reconhecido! Na verdade, São Paulo obrigou Vargas a promulgar essa Constituição. Agora é só esperar 4 anos. A eleição de 38 nos livrará dele! Será? Quem garante que Vargas não inventa um jeito de continuar presidente? Luiz Carlos Prestes, convertido à ideologia marxista, volta clandestinamente da União Soviética, onde vive há 4 anos. Em companhia da esposa, a comunista alemã Olga Benário, ele vem promover uma revolução. O clima no país é tenso. Não tem jeito. A reforma agrária tem que ser pra já. E a dívida externa? O Brasil não tem como pagar. Nem vai pagar. O povo decidiu isso e quer um governo popular. Mas derrubar o Getúlio? Sei não. Ele vai reagir. Getúlio Vargas reage com a Lei de Segurança Nacional. Colocados na ilegalidade, comunistas partem para a tomada do poder pelas armas, no movimento conhecido como Intentona Comunista. Os revoltosos atacaram quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro, mas acabaram derrotados pelas forças leais ao governo do presidente Podem Vargas. apostar que agora Vargas vai prender adversários e até decretar estado de sítio. Por que você só pensa mal do presidente? Sim, por quê? Porque nenhum ditador é flor que se cheire. Luiz Carlos Prestes está entre as centenas de militares e civis que Vargas manda prender, após decretar o estado de sítio. Mas a repressão vai além. O quê? Plano de tomada do governo pelos comunistas? De novo? As prisões vão ficar lotadas. Já estão. Você se lembra do que eu falei? Ninguém se admire se a Constituição for suspensa. Mas espere aí. Esse plano é uma invenção. Não serve de desculpa para suspender a Constituição. Para Vargas, qualquer desculpa serve, contanto que continue presidente. Mas o nome disso é golpe. Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional e, pelo rádio, anuncia o começo do Estado Novo, regime sem legisladores nem partidos. Opositores protestam e vão presos. Seguidores aprovam. Vargas está certo. Todos devem colaborar, do patrão ao operário. Mas operário também é cidadão, tem direitos, inclusive, de fazer greve. O trabalhador brasileiro tem direito a novos benefícios, férias remuneradas, salário mínimo, hora extra. O que antes ele só conseguia com suor e luta, agora tem garantido pela Justiça do Trabalho. Esperto esse Vargas. Fez essas leis só para esvaziar a luta dos esquerdistas em favor dos operários. Seja como for, ele faz. Antes dele, a gente só tinha direito de trabalhar, mais nada. Ah, isso é verdade. Em compensação, o que Vargas faz de ruim... O que é que ele faz de ruim? O quê? Continua comprando e queimando café. E agora deixou o açúcar pela hora da morte. Que culpa ele tem disso? Que culpa? Diga! Criou esse tal de Instituto do Açúcar e do Álcool para favorecer o cineiro. Nunca o açúcar foi tão caro. Trabalhadores do Brasil, eu vos dirijo minha palavra. Sempre pelo rádio, Getúlio Vargas costuma anunciar benefícios sociais e aumentos de salário no Dia do Trabalho. Seu aniversário, dia 19 de abril, é uma festa nacional comparável ao 7 de setembro e ao Natal.
Ele valoriza muito o futebol, o cinema, o teatro e a música popular. Trabalhadores do Brasil! Quanto mais eu olho para esta maravilha aqui, mais vontade tenho de me casar com ela. Cantem com ela e sigam meu conselho! O Estado Novo veio para nos orientar. No Brasil não falta nada, mas precisa trabalhar. Tem café, petróleo e ouro, ninguém pode duvidar. E quem for pai de 4 filhos, o presidente manda premiar, o negócio é casar. Então, o senhor aprova? Você está aprovada, mas o rapaz aí... Sim, senhor. Sua imitação do presidente tem que agradar o espectador. Se não agradar, você vai se dar mal. Além da censura, tem a repressão. O Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, prende, tortura, assassina e deporta milhares de pessoas. Entre elas, a esposa de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário. Na Páscoa de 1942, logo depois de dar à luz a sua filha Anita, Olga é morta na câmara de gás do campo de concentração de judeus da cidade alemã de Bernburg. Francamente, não entendo essa preferência de Vargas pela Alemanha, Itália, Japão. Que é que tem? Ele não deve nada à França, Rússia e Estados Unidos. Pode escolher livremente seus amigos. Não pode. Submarinos alemães estão afundando navios mercantes brasileiros. E quem lhe garante que são mesmo submarinos alemães? E não são? Pelo amor de Deus, se eles não são alemães, eu não entendo mais nada. São alemães. Não são. São alemães. Não são. São. Não. São. Não são. Não são. Não são. Não são. São. O Brasil, enfim, se define ao receber o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em troca de financiamento para a metalurgia, Vargas passa a fornecer materiais estratégicos aos Estados Unidos, permite a presença de tropas norte-americanas no Nordeste e declara-se em estado de guerra com a Alemanha, a Itália e o Japão. Como é? A força expedicionária vai ou não à luta? Segredo militar. Mas eu acho que vai. Já faz 2 anos que o Brasil declarou guerra. A Virgínia não sabe nada? Nada. Quando eu pergunto pelo irmão, ela só pede reza. Ele não conta nada pra ela. E o treinamento é pesado. Deve ter ordem do exército pra não falar. Meu irmão foi pra guerra. Meu Deus! Pra guerra? Recebi carta dele dizendo que viajou sem saber pra onde. Não acredito. Vamos rezar por ele. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós, bendita Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Soldados do Brasil lutam na Itália contra os ditadores Benito Mussolini e Adolf Hitler. Como pode o Brasil continuar sendo governado por um ditador? Perguntam os opositores de Getúlio Vargas. E ele responde com propaganda. Quem tem o G que representa a glória, quem tem o V que ficará na história, com seu sorriso que nos dá prazer. Vitória! Terminada a guerra, a maior parte do mundo se volta para a democracia. No Brasil, a oposição começa a desafiar a censura e a polícia política de Vargas. Ele anistia exilados e presos políticos, entre os quais Luiz Carlos Prestes. Mas a conspiração para derrubá-lo se acelera. Com o Palácio do Catete cercado pelo exército, Vargas não tem saída. Morro de pena dele. Apertou a mão e sorriu para o meu irmão quando ele voltou da Itália. O presidente foi deposto. Deposto pelos mesmos generais que por 2 vezes o colocaram no poder. Não se pode mais confiar em ninguém. Os amigos de 1930 e de 37 viraram inimigos em 45. E agora? Agora começa tudo de novo. É a redemocratização do Brasil. Do seu retiro em São Borja, Vargas apoia o general Eurico Dutra para sucedê-lo na presidência. Elegem-se Dutra e vários parlamentares getulistas. O comunista Luiz Carlos Prestes é o senador mais votado, mas vai para a ilegalidade.
Que redemocratização é essa? O presidente caça e prende parlamentares, intervém nos sindicatos. E diz sim, senhor, aos Estados Unidos, rompendo relações com a Rússia. Enquanto isso, o recém-fundado Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, amplia sua bancada no Congresso, conquista governos estaduais e, de olho na vitória, apresenta Vargas como seu candidato nas eleições presidenciais de 1950. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, Voto nele. Eu também. Todo mundo quer o velhinho de volta. Todo mundo, menos eu. E quem votar nele vai se arrepender. Concorrendo com 2 outros candidatos, Getúlio Vargas obtém quase a metade dos votos válidos e, de novo, assume a presidência. Defende as riquezas do país, agradando aos nacionalistas. Ataca o monopólio do capital estrangeiro, desagradando a elite. Ninguém sabe para onde Vargas quer levar o país. Pois é, ele desagrada inclusive aos militares. Aquele manifesto dos oficiais é grave. Gravíssimo. Desatenção com o exército é coisa séria. Seríssima. O exército fala em perigo de subversão. Diz que, de novo, os comunistas ameaçam as instituições. Abaixo os ladrões de Dilson! O petróleo é nosso! E esse clima de exaltação popular não é bom. Essa exaltação é também causada pela corrupção. Fala-se num mar de lama no governo. Getúlio Vargas culpa os especuladores e gananciosos pela má situação econômica do país. Greves em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Belém causam a nomeação de um novo ministro do Trabalho, João Goulart, popularizado como Jango. A oposição reage forte. Vargas cada vez mais se aproxima dos comunistas e tenta a perpetuação do seu governo através de um novo golpe. Esse Carlos Lacerda é carne de pescoço. É mesmo. Quem tem um inimigo desses na imprensa tá perdido. E logo na imprensa. Tentaram matar Carlos Lacerda na rua Toneleiros. Mas quem morreu foi o major da aeronáutica que o acompanhava. Os generais estão exigindo a renúncia de Vargas. Ele mergulhou no mar de lama. Agora só lhe resta a renúncia. Vargas não é homem de renúncia. Ele renuncia. Que isso, Barroso? Ele renuncia. Não renuncia. Renuncia, sim, senhor. Não renuncia. Ah, se ele não renuncia. Não e não e não. Renuncia. Não renuncia. Ha. Vargas prefere o suicídio. Na manhã do dia 24 de agosto de 1954, os dizeres da sua carta-testamento percorrem o Brasil através do rádio. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam-me e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Meu sacrifício vos manterá unidos. Meu nome será vossa bandeira de luta. Meu sangue manterá a chama sagrada da vossa resistência. Neste programa, você viu a ascensão e queda do mito Getúlio Dornelles Vargas. No próximo episódio, a construção de Brasília.